Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 30, Capítulo 168. Ao ouvir as palavras de Jiraiya, Senshi ainda tinha um sorriso despreocupado no rosto, com uma grande toalha casualmente jogada sobre os ombros e gotas de água pingando de seu cabelo. Vamos lá, Jiraiya, você só está sendo modesto, não é? Você é o lendário sábio dos sapos, um dos Sannin, a pessoa que nem os mares ousam acolher. Aquela sua frase, nem mesmo o mar me acolhe, Jiraiya, é famosa em todo o mundo ninja. Um jutsu desse nível agora não é grande coisa para você, certo? Ao ouvir isso, Jiraiya franziu levemente a testa e acenou com a mão, pensando consigo mesmo que aquilo não era bom. Nessa única frase, Senshi o colocou numa situação delicada por 3 motivos. Ele não estava apenas sendo modesto. A força de Senshi era verdadeiramente mensurável. Mesmo aquele raio casual era suficiente para matar instantaneamente qualquer um abaixo do nível Kage. Embora Jiraiya fosse um veterano endurecido pela batalha, ele ainda sentia uma pressão invisível ao enfrentar Senshi. 2. Aquela frase nem mesmo o mar me acolhe, Jiraiya, era originalmente seu próprio lema, do qual ele se orgulhava. No entanto, ouvi-la da boca de Senshi lhe causou uma sensação sinistra de presságio. 3. O jutsu de Senshi agora há pouco não era nada demais para ele. Mesmo tendo desviado a tempo, Jiraiya ainda sentiu um formigamento e dormência no braço devido ao choque residual do raio. Isso confirmou que ele já suspeitava. Senshi estava ainda mais forte do que da última vez que se encontraram. Jiraiya suspirou e deu um sorrisinho desamparado. Senshi, da próxima vez você poderia, por favor, não me cumprimentar de um jeito tão perigoso? Do jeito que você está crescendo, da próxima vez que me vir, você pode me reduzir a cinzas com um raio. Senshi apenas sorriu com a mesma atitude descontraída. Levantou a mão direita com a palma para cima como se fosse natural. Beleza, mano, paga logo. Jiraiya parou abruptamente olhando confuso. Pagar? Pagar por quê? Senshi franziu a testa, assumindo uma expressão pensativa. Cara, sua memória é tão ruim assim? Você mesmo disse, não me contratou, agora mesmo dizendo que de agora em diante, eu não deveria te cumprimentar com liberação de relâmpago toda vez que nos encontrássemos? Já que você me enviou uma solicitação de trabalho, obviamente tem que pagar meus honorários. Os olhos de Jiraiya se arregalaram, uma gota de suor frio se formando em sua testa quando ele percebeu que algo estava errado. Isso conta como um pedido de trabalho? Se for esse o caso, então toda a interação futura com o Senshi não seria um trabalho? Meu dinheiro é limitado, mas as tarefas que ele pode inventar são ilimitadas. Isso seria um poço sem fundo. Ele forçou uma risada, tentando mudar de assunto. Senshi, você é um verdadeiro brincalhão. Como isso pode ser considerado um pedido de emprego? Mas falando em empregos, eu realmente preciso te agradecer. Ouvi de Konoha sobre Orochimaru. Ele voltou há algum tempo e mudou muito. Ele não é nada parecido com o antigo Orochimaru. Ele fez grandes contribuições para a vila. Senshi deu uma risadinha por dentro. O irmão serpente de hoje em dia não tinha nada a ver com o antigo Orochimaru. O velho Orochimaru apenas se envolvia em experimentos proibidos e ninjutsu. Agora Orochimaru usou essa mentalidade empresarial do Vale do Silício para fazer as coisas uma ameaça ainda maior. Enquanto Jiraiya continuava falando com entusiasmo sobre Orochimaru e os recentes acontecimentos em Konoha, a mente de Senshi estava completamente em outro lugar. Ele estreitou os olhos, o vapor da fonte termal rodopiando ao seu redor, mas sua mente estava a mil, tramando como conseguir algumas oportunidades de trabalho com Jiraiya. Por outro lado, embora Jiraiya estivesse falando sem parar, havia um toque de cautela em seu olhar. Ele não podia, de jeito nenhum, deixar que Senshi o levasse para o caminho errado. Como mestre da inteligência, Jiraiya já conhecia os métodos de Senshi. Sim, Senshi era extremamente eficiente, nunca deixava de concluir as tarefas com descuido, mas seus preços eram absurdamente altos. Embora Jiraiya não estivesse falido, ele não ousaria contratar Senshi sem um bom motivo, ou correria o risco de esvaziar completamente sua conta bancária. Sem falar, pensou ele, que se ele me propuser alguma proposta de colaboração tentadora, precisarei de muita força de vontade para recusar. Caso contrário, acabarei perdendo até minhas roupas íntimas. Naquele momento, os 2 homens estavam lado a lado na fonte termal, cada um com um copo de sake, parecendo se dar bem como velhos amigos batendo papo. Mas, na realidade, as engrenagens em suas cabeças estavam girando, calculando. Suas contas mentais praticamente voavam na cara um do outro. Senshi tomou um pequeno gole de sake pensativo. Jiraiya é diferente de Sarutobi e Hiruzen, Danzou e Orochimaru. Ele é um andarilho solitário. Não tem necessidades urgentes. Se eu quiser um trabalho dele, precisarei de uma abordagem diferente. Enquanto isso, Jiraiya enchia as xícaras deles novamente pensando. Senshi é um caso muito especial. Ele tem laços de amizade com Konoha, mas também trabalha com Komogakure, Kerigakure, Sunagakure e assim por diante. Ele é um amigo e pode se tornar um inimigo a qualquer momento. Esta é uma rara oportunidade de conversar com ele pessoalmente, então é melhor eu reunir o máximo de informações possível. Nesse instante, Senshi fez o primeiro movimento. Embora Jiraiya fosse sábio e tivesse grande capacidade de inteligência, Senshi era ainda mais astuto. Após pensar bastante, ele sorriu para Jiraiya e disse, irmão, então, sobre aquela criança da profecia. Você descobriu alguma coisa nova? A expressão de Jiraiya vacilou. Da última vez, eles só mencionaram brevemente a criança da profecia de passagem, sem entrar em detalhes. Mas agora Senshi estava indo direto ao ponto, obviamente bem preparado. Encontrar a criança da profecia era a missão de Jiraiya.
Ele vagou pelo mundo ninja durante anos à procura desse garoto que um dia mudaria tudo, treinando-o para lidar com as crises que poderiam surgir no futuro. Mas apesar de seus esforços, ele nunca conseguiu identificar a verdadeira criança da profecia. Ao pensar nisso, Jiraiya soltou um suspiro cansado e esboçou um sorriso amargo. A criança da profecia não é tão fácil de encontrar. Já viajei por quase todos os lugares, conheci todo tipo de jovem talento promissor, mas está claro que nenhum deles é quem estou procurando. Para ser honesto, no momento não tenho nenhuma pista. Ao ouvir isso, os olhos de Senshi brilharam com um fulgor travesso, e ele interveio. Cara, talvez você ainda não o tenha encontrado, mas eu encontrei. Você tem. Os olhos de Jiraiya se arregalaram, sua voz carregada de choque e esperança. Você sabe algo sobre a criança da profecia? Lembre-se, até mesmo o grande sábio sapo com mais de 1000 anos, só conseguiu vislumbrar isso fugazmente em seus sonhos. Se até ele só conseguia ver fragmentos, como poderia alguém mais saber mais? Enquanto Jiraiya oscilava entre a dúvida e o espanto, Senshi parecia completamente seguro de si, assentindo como se fosse uma certeza. Isso mesmo, irmão Jiraiya. Eu tenho informações sobre a criança da profecia. Saindo do choque inicial, o olhar de Jiraiya tornou-se cauteloso. Ele se lembrou da abordagem duvidosa de Senshi em relação às coisas, e a cautela voltou a surgir nele. Ele serviu lentamente mais uma taça de sake para cada um deles, brincando ironicamente. Senshi, você não vai simplesmente apontar para um ninja qualquer e dizer que aquele é o filho da profecia, na esperança de me enganar, vai? Senshi balançou a cabeça imediatamente, ainda sorrindo, mas com um olhar sério. Cara, eu jamais brincaria com uma coisa dessas. Estou falando de um ninja de verdade, definitivamente o filho da profecia. Sem derrotas garantidas. Jiraiya não conseguiu mais manter a compostura. A taça que ele acabará de erguer pairava no ar, e seu rosto assumiu uma expressão grave e séria. Você realmente possui informações precisas sobre a criança da profecia? Encontrar a criança era o trabalho de uma vida inteira para Jiraiya, e aquela criança da profecia tinha um valor imensurável para todo o mundo ninja. Ele teve que levar isso a sério. Embora tivesse repetido para si mesmo que não deveria se deixar levar por nenhuma proposta tentadora de Senshi, para não arruinar suas finanças, a menção à criança da profecia era impossível de recusar. Ao mesmo tempo, o plano de Senshi estava se desenrolando perfeitamente, enquanto em outro lugar o plano de Obito também estava a todo vapor. Com a ajuda de Zetsu Branco, Nagato estava sendo massacrado. No meio da floresta ao redor de Amegakure, Obito encostava-se casualmente no tronco de uma árvore, com um sorriso presunçoso no rosto, enquanto ouvia os últimos relatórios de Zetsu Branco sobre Amegakure. Embora Pen do Caminho Deva e Konan tenham intervido para acalmar a todos, as coisas não estão fundamentalmente resolvidas, então o pânico ainda está aumentando, disse Zetsu Branco com alegria. Quando eles não conseguirem mais suprimir seus medos, uma segunda onda de agitação irá eclodir. Isso será uma dor de cabeça ainda maior para Nagato. Obito assentiu com a cabeça. Tudo estava dentro de suas expectativas. Ele sorriu ao ver a metade do Zetsu Branco que estava presa no tronco da árvore. Ami está um caos e Senshi não apareceu, o que significa que ele não está prestando atenção aqui, ou está ocupado com outra coisa. Contanto que ele não interfira, meu plano não pode falhar. Ele fez uma pausa, seus olhos se tornando frios, e então perguntou a Zetsu Branco. O Pen do Caminho Animal percebeu que você está por trás de tudo isso? Zetsu Branco inclinou a cabeça pensativamente e respondeu com sua voz rouca. Eles capturaram alguns mercenários e bandidos, obtendo algumas informações, mas ainda não sabem que sou eu quem está orquestrando tudo. Tudo que descobriram é que alguma força misteriosa está fornecendo informações de alto nível a esses bandidos e mercenários. Os lábios de Obito se curvaram em um sorriso de satisfação. Perfeito. Contanto que Senshi não esteja direta ou indiretamente envolvido, está tudo certo. Ele fez uma pausa, os olhos fascando com uma intenção gélida, e então ordenou: continuem vigiando todas as caravanas e shinobi ao redor de Amegakure. Se encontrarem os alvos certos, vazem as informações para bandidos e mercenários próximos. Nagato já está no seu limite. Não vai demorar muito para que ele desmorone, e então eu vou entrar em cena e tomar o Rinnegan. Zetsu Branco respondeu respeitosamente sim. No instante em que falou, seu corpo se dissolveu como cera derretida, afundando de volta nas sombras do tronco da árvore. Enquanto isso, no escritório de Nagato, na Torre Amegakure, uma reunião de alto nível estava em andamento. Konan estava ao lado de Nagato, com os olhos cheios de preocupação. Ela perguntou suavemente: Nagato, o caminho animal de Pen conseguiu capturar o culpado? Nagato fechou os olhos como se estivesse pensando, depois os abriu novamente com um olhar sereno, porém complexo. Eles os pegaram, mas não completamente. Konan estava confusa, franzindo a testa. O que isso significa? É possível capturar metade de um culpado? Mas, na verdade, isso descreveu bem a situação. Ele de fato havia capturado alguns bandidos e mercenários, sim, eles eram culpados. No entanto, o verdadeiro mentor ainda andava à solta. Se ele tivesse dito a Konan: talvez tenhamos pego o culpado, ou talvez seja impossível pegá-lo, ela poderia ter cutucado a cabeça dele e perguntado se ele estava louco. Ao ver a expressão confusa de Konan, Nagato explicou cuidadosamente: depois que o caminho animal, o caminho humano e o caminho Naraka de Pen se separaram, eles obtiveram algum sucesso inicial. Prendemos parte daqueles bandidos e mercenários que roubavam caravanas e matavam nossos shinobi e civis. Mas pelo que o caminho humano leu em suas memórias, esses caras são apenas peões de algum manipulador nos bastidores. A testa de Konan se franziu ainda mais, seus olhos assumindo um aspecto sombrio. Ela percebeu a gravidade da situação. O problema de Amegakure era muito mais complicado do que ela imaginava. Quem quer que os estivesse visando provavelmente possuía uma formidável capacidade de coleta de informações. Eles também eram mestres em se esconder, caso contrário Nagato já os teria capturado. Ela ficou cada vez mais ansiosa, dizendo baixinho:
Nagato, capturar o verdadeiro mentor é difícil, mas a preocupação dos aldeões só aumenta. Se não resolvermos isso, uma segunda onda de tumulto pode surgir a qualquer momento. Até que a situação se acalme, acho que você terá que se esforçar ainda mais para encontrar o líder e acabar com essa crise. Nagato sentiu imediatamente uma pontada no peito, como se um bocado de sangue velho estivesse subindo pela garganta. Ele já estava desempenhando 7 funções simultaneamente, mal conseguindo respirar, e agora Conan queria que ele fizesse hora extra. Ele imediatamente ergueu as mãos em protesto. Conan, desta vez é diferente. Desmascarar o mentor exige mais do que trabalho extra, exige pistas concretas e a oportunidade certa. Simplesmente estender meu horário de trabalho não vai resolver o problema tão rápido. Basicamente, ele estava dizendo que sabia da urgência que Conan sentia, mas que apressar as coisas não adiantaria. Este foi um incidente demasiado bizarro, que exigiu medidas cuidadosas. Tentar resolver tudo às pressas só pioraria a situação. Conan baixou a cabeça, pensativa. Então, ergueu o olhar com um brilho nos olhos. Nagato, se a situação está tão ruim assim, por que não contratar o Senshi para resolver isso? Os olhos de Nagato se arregalaram. Contratar o Senshi? Isso é pedir para ter problemas. Ele sabia por experiências passadas que mesmo tarefas tão perigosas quanto capturar bestas com cauda, simples para Senshi, ainda custavam 100 milhões de ryu. E aquele trabalho tinha sido um sucesso, sem complicações, mas o custo era exorbitante. Esse novo emprego era extremamente complicado. Quem sabia que preço absurdo Senshi poderia exigir? A Megakuri não sobreviveria a essa conta. Além disso, a julgar pelos acontecimentos, o grupo secreto que tinha a Megakuri como alvo possuía informações valiosas, mas utilizou métodos baratos e sorrateiros. Se tivessem coragem, teriam confrontado os 3 caminhos bem de frente. No entanto, ousaram apenas realizar manobras ardilosas nas sombras. Eram claramente peixes pequenos, indignos de reconhecimento. Nagato respirou fundo, forçando-se a manter a calma, e disse a Conan, bem, Conan, não vamos incomodar o Senshi com isso. Eu cuido disso por enquanto. Aquelas pessoas que estão nos atacando não são tão assustadoras. Além de provocarem bandidos e mercenários locais, eles não parecem ter mais nada em mente. Vou continuar investigando, e não precisamos contratar o Senshi. Ele estava mentalmente calculando que o preço que Senshi cobraria por um trabalho tão complexo poderia ser de 300 milhões ou mais. Apesar de Akatsuki e a Megakuri serem razoavelmente ricas, elas não podiam simplesmente gastar centenas de milhões quando bem entendessem. Vendo Nagato tão determinada, Conan não insistiu. Ela deu um sorriso gentil. Isso é bom, embora vá ser mais difícil para você, Nagato. Nagato apenas balançou a cabeça ironicamente, meio brincando. Difícil? Mais para um destino trágico. Conan piscou. Percebendo que havia cometido um deslize, Nagato riu sem jeito. Nada, nada. De qualquer forma, deixe comigo. Custe o que custar, vou descobrir quem está por trás disso e fazê-los se arrependerem de terem enfrentado a Megakuri. Na última frase, ele parecia um pouco irritado. Ele detestava como essas pessoas nas sombras tinham complicado seu trabalho. Ele já estava sobrecarregado, e agora elas só aumentavam o estresse. Assim que os encontrasse, ele se certificaria de que eles aproveitassem ao máximo a experiência da dor. Nos dias seguintes, Zetsu Branco e Pen do Caminho Animal jogaram um jogo de gato e rato. Embora os 3 pains continuassem prendendo bandidos e mercenários, eles nunca descobriram os verdadeiros mentores, Zetsu Branco e Obito. Com o aumento da carga de trabalho de Nagato, Obito se alegrou interiormente, acreditando que o momento perfeito para atacar estava se aproximando. Mas então, aconteceu algo que Obito não havia previsto. Em uma floresta escura além de Megakuri, Obito estava de pé sob uma árvore gigante, seu manto negro esvoaçando levemente na brisa. De repente, do tronco atrás dele emergiu metade do corpo de Zetsu Branco, com aquele rosto pálido ostentando um sorriso sinistro característico. Obito, os homens de Danzou estão procurando por você, disse Zetsu Branco em voz baixa e calma, como se estivesse mencionando algo completamente banal. Obito ergueu uma leve expressão de surpresa e falou desplicentemente. Ah, é? Então aquele velho raposo do Danzou quer alguma coisa de mim? Zetsu Branco balançou a cabeça, parecendo um pouco impotente. Não sei os detalhes. Eles só parecem estar tentando te encontrar, e parece urgente. Obito já havia colaborado com Danzou antes, embora não gostasse daquele velho astuto. Mesmo assim, não se opunha a trabalhar com ele novamente. E se Danzou pudesse causar mais problemas para Nagato, isso só ajudaria o plano de Obito. Ele imaginou Nagato já sufocada sob o peso de suas tarefas, e um sorriso frio se formou em seus lábios. O corpo de Nagato já estava no limite. Quando Obito viesse buscar o Rinnegan, Nagato poderia estar exausto demais para lutar. Pensando assim, Obito disse a Zetsu Branco com indiferença. Muito bem, traga os homens de Danzou até mim, então. Vou ver o que aquele velho gagá está tramando. Entendi. Zetsu Branco assentiu com a cabeça e então se fundiu novamente ao tronco da árvore, desaparecendo na escuridão da floresta. Não demorou muito para que Zetsu Branco retornasse com um membro da raiz usando uma máscara de tanuki, parando não muito longe de Obito. Os passos desse ninja da raiz eram firmes, mas seus olhos demonstravam uma leve ansiedade. Como todos sabiam, os membros da raiz em sua base principal haviam sido colocados sob os selos da maldição de Orochimaru, mas o alcance da raiz ia além disso. Aqueles que operavam fora da base, ao saberem o que aconteceu em sua base, ou se mantiveram longe de Konoha ou permaneceram no subterrâneo, ainda em contato com Danzou. Orochimaru sabia da existência deles, mas não fez nada, considerava-os insignificantes, não valiam o esforço, além de estar muito ocupado com sua própria pesquisa. Quando aquele membro da raiz chegou perto de Obito, curvou-se respeitosamente com um tom urgente. Lord Madara, Lord Danzou gostaria de conhecê-lo. Ao ouvir seu nome ser chamado de Madara, Obito deu um leve sorriso e perguntou casualmente, por que Danzou me quer?
O ninja da raiz hesitou por um instante, depois respondeu com cautela. Parece que algo deu errado do lado dele. Ele gostaria de discutir alguma forma de colaboração. Obito franziu ligeiramente a testa. Algo deu errado para Danzou? Aquele velho patife astuto, sempre tão ardiloso e bom em transferir a culpa, acabou se metendo em encrenca ele mesmo? Quem conseguiria prejudicá-lo? Embora sua mente estivesse repleta de perguntas, Obito assentiu. Muito bem, eu o encontrarei. Um alívio inundou o rosto do ninja da raiz. Ele acrescentou, Lord Madara, se você for a Konoha, Lord Danzou pode estar na UTI do hospital. Se não estiver lá, provavelmente estará na prisão de Konoha. Ele ficou chocado. Inúmeras perguntas passaram pela sua cabeça, algo importante devia ter acontecido em Konoha enquanto ele estava ocupado com a Megakuri. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 169. Assim que o ninja da raiz partiu, Obito permaneceu onde estava, de braços cruzados e testa levemente franzida, mergulhado em pensamentos. Embora Danzou fosse uma raposa velha e ardilosa com grandes ambições e um lado implacável, essa mesma personalidade lhe conferia um enorme valor de uso. No momento, a maior preocupação de Obito era lidar com monstros como Senshi. Contra um oponente assim, ele precisava do maior número possível de aliados para fortalecer o poder de sua equipe. Mesmo que conseguissem ressuscitar o Uchiha Madara, depender de um único personagem poderoso talvez não fosse suficiente para garantir a vitória. O dia estava terminando. Com a chegada da noite, Obito pôs seu plano em ação. Fazendo selos de mão, ele ativou o Kamui, como se estivesse rasgando um buraco no tecido do espaço. Sua figura desapareceu de seu local original e reapareceu perto do hospital de Konoha um instante depois. Ao chegar, os sentidos aguçados de Obito perceberam que a segurança do hospital de Konoha era várias vezes maior do que antes. Ao redor do prédio havia várias camadas de guardas, visíveis e ocultos, examinando cuidadosamente os arredores. Parecia impossível até mesmo para uma mosca conseguir entrar. Lá dentro, ninjas patrulhavam e circulavam freneticamente, o lugar todo tinha um ar tenso e opressivo. No interior do hospital, uma área em particular era especialmente vigiada, com postos de observação a cada poucos passos, como se um precioso segredo estivesse ali escondido. Os lábios de Obito se curvaram num leve sorriso de escárnio. Então aquele velho gagado Danzou está lá dentro. Seus anos de experiência lhe diziam que a segurança reforçada, na verdade, facilitava as coisas. Ele não precisaria procurar cuidadosamente para descobrir onde Danzou estava sendo mantido. É claro que para um ninja comum esse nível de defesa era uma fortaleza, mas para Obito com Kamui, não era nada. Ele observou atentamente o ambiente ao seu redor e então ativou o Kamui. O espaço ondulou levemente e sua figura desapareceu novamente. No instante seguinte, ele estava dentro daquela sala de UTI fortemente vigiada. Assim que entrou, o olhar de Obito recaiu imediatamente sobre a cama do hospital. Mas no instante em que viu Danzou, suas pupilas se contraíram e sua expressão congelou. O Danzou deitado na cama estava quase inteiramente envolto em bandagens brancas, parecendo uma múmia retirada de uma tumba antiga. Seu corpo estava conectado a todos os tipos de máquinas complexas de suporte à vida, cujos monitores mostravam sinais vitais fracos, próximos da parada cardíaca. Danzou jazia ali imóvel, sua respiração tão fraca que era quase imperceptível, como se pudesse parar a qualquer segundo. Obito franziu a testa. Quem foi o idiota que fez isso com ele? O cara ficou praticamente destruído. Obito ainda não se adiantou, permanecendo escondido nas sombras, observando em silêncio. Além de Danzou, não havia outros guardas na UTI. Obviamente Konoha achava que sua segurança externa seria suficiente para manter os intrusos afastados. No momento em que Obito estava prestes a dar um passo à frente e falar, a porta da sala se abriu e um médico de meia idade, vestindo um jaleco branco, entrou. Ele parecia sério e preocupado, claramente aflito com o estado de Danzou. Ele verificou cuidadosamente cada aparelho que exibia os sinais vitais de Danzou, e sua expressão ficou ainda mais séria. Aproximando-se da cama, o médico sussurrou, Lord Danzou, o senhor está se sentindo melhor? Mas Danzou, deitado na cama, continuava sem reagir, o único som era o bip dos monitores. Ele parecia que ia morrer a qualquer momento. Assim que o médico terminou e saiu, Obito apareceu ao lado da cama de Danzou como um fantasma. Ele ficou ali parado com as mãos nos bolsos, encarando sombriamente o velho todo envolto em bandagens. Ele tinha visto como o médico chamou Danzou agora há pouco, sem obter resposta, e sentiu uma pontada de dúvida. Pelo que parecia, Danzou era como um paciente terminal. Como ele poderia falar sobre colaboração? Mas Obito não desistiu tão facilmente. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente e falou em tom frio. Danzou, está na hora de falarmos sobre o nosso acordo. Ele não esperava muita coisa. Pela aparência, Danzou parecia meio morto, talvez até inconsciente. Mas um instante depois, os olhos de Obito se arregalaram em choque. Um segundo antes, Danzou parecia um cadáver à beira da morte. De repente, aqueles olhos turvos e envelhecidos se abriram de repente. Chega de monotonia, agora seus olhos brilhavam intensamente enquanto ele virava lentamente a cabeça, encarando Obito ao lado da cama. Embora seus movimentos fossem lentos, seu olhar era ansioso e agitado, como se ele tivesse encontrado sua última tábua de salvação. Foi como se um morrendo se sentasse ereto na cama, descobrindo que era seu próprio médico milagroso. Ele parecia prestes a dar seu último suspiro, mas as meras palavras de Obito o despertaram. Obito ficou perplexo, mas Danzou não se importava com o que Obito pudesse estar pensando. Ele disse sem rodeios, Madara, eu quero trabalhar com você. Enquanto falava, os olhos de Danzou não paravam de se voltar para o penteado de Obito. Ele não se importava se o homem era realmente Madara. Com base em seu desempenho na noite do massacre do clã Uchiha e em como ele utilizou o ninjutsu espaço-temporal avançado, isso foi prova suficiente de seu poder formidável. Obito acariciou o queixo com interesse. Para que você me quer? E como você acabou assim?
Danzou soltou um resmungo frio, a voz carregada de desprezo. Como cheguei a esse ponto é irrelevante. O que importa é a nossa colaboração. Obito balançou a cabeça lentamente com um tom significativo. Como parceiro, seria bom para mim saber sua condição atual. Afinal, se você não consegue nem se salvar, como posso confiar em você? Mas Danzou rejeitou a ideia imediatamente, demonstrando firmeza. Madara, minha situação não afeta em nada nossa colaboração. Desta vez, quero cooperação plena e abrangente. Os olhos de Obito piscaram, curiosos. Ele percebeu que Danzou estava falando sério. Quem no mundo teria derrotado essa velha raposa de forma tão brutal a ponto de fazê-la engolir o orgulho e pedir ajuda? Mesmo assim, Obito não insistiu em saber como Danzou se feriu. Ele simplesmente perguntou, então, como você pretende trabalhar comigo? Os olhos de Danzou se tornaram ferozes, e ele disse entre dentes cerrados, contanto que você me ajude a matar Hiruzen Sarutobi e me auxilie a me tornar Hokage. Sob minha liderança, Konoha será sua aliada mais leal. Podemos cooperar em qualquer coisa que você desejar. A essa altura, Danzou já havia perdido toda a compostura. Ele até mesmo descartara seu princípio de melhor interesse de Konoha, para formar uma parceria completa com Madara, tudo apenas para matar Hiruzen e se tornar Hokage. Obito conhecia bem o estilo de Danzou. Ele faria qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Ele calculou a situação rapidamente. Se ajudasse Danzou a lidar com Hiruzen, bastaria envolver Danzou na culpa, e o teria em suas mãos para sempre. Ele também poderia usar a influência de Danzou em Konoha para capturar Naruto e Sasuke. Com um planejamento cuidadoso, ele não só poderia obter a raposa de 9 caudas, como também poderia conseguir o Rinnegan. Ao ouvir a ideia, os lábios de Obito se curvaram num leve sorriso irônico, seu tom carregado de divertimento. Danzou, eu aprecio sua atitude. Se você está disposto a se sacrificar por esse fim, algumas baixas não importam, certo? Não se preocupe. Eu vou te ajudar a se livrar de Hiruzen Sarutobi. O rosto de Danzou se contraiu de excitação com a promessa de Obito. Se Sarutobi fosse eliminado, Konoha perderia a cabeça. Danzou poderia aproveitar esse momento para se tornar Hokage. Claro, o Tatani Koharu e Mitokado Omura ocupavam cargos importantes, mas ele sabia que nenhuma das duas tinha o perfil para ser Hokage. Ele se aproveitaria do caos para tomar o assento para si, mas Danzou estava comemorando cedo demais. Obito apenas prometeu lidar com Hiruzen, sem nunca especificar quando. No momento, ele estava ocupado planejando como roubar o Rinnegan de Nagato. O pedido de Danzou era importante, mas não necessariamente a prioridade máxima. Entretanto, na pousada com águas termais, o ambiente era descontraído em contraste. Senshi, Jiraiya e Karin estavam sentados ao redor de uma grelha de mesa, o ar impregnado com o aroma de carne crepitando. As brasas estalavam suavemente. Karin exibia um sorriso satisfeito, segurando um espeto perfeitamente grelhado e comendo com prazer. Senshi pegou uma xícara de saquê, tomou um pequeno gole e então retomou um assunto antigo. Cara, sobre aquele negócio do filho da profecia. Você já se decidiu? Durante o dia, na fonte termal, Senshi tentou convencer Jiraiya a contratá-lo para encontrar a criança da profecia. Jiraiya pareceu interessado, mas, tendo sido enganado em relação a Orochimaru da última vez, agora estava cauteloso. Ao ouvir Senshi, Jiraiya parou o que estava fazendo e olhou para ele. Ele ainda tinha um pouco de molho no canto da boca e uma expressão pensativa. Após alguns segundos, ele suspirou. Acho que não tenho escolha a não ser concordar. Vaguei pelo mundo ninja por tanto tempo e nunca encontrei nenhuma pista sobre a criança da profecia. Se isso continuar, quem sabe quanto tempo vai levar até que eu o encontre e o treine. Então seu tom ficou mais sério. Mas Senshi, você tem certeza de que o ninja que você mencionou é realmente a criança da profecia? Lembre-se, isso diz respeito à segurança de todo mundo ninja, não há espaço para erros. Antes que Senshi pudesse responder, Karin largou o espeto, deu um tapa no peito e disse com confiança, não se preocupe. Seja qual for a missão, Senshi consegue. Mas sabe, esta missão pode ser praticamente impossível. A declaração contraditória de Karin deixou Jiraiya perplexo, piscando em confusão. Ele fez um esforço mental, tentando entender a lógica por trás de garantido terminar, mas provavelmente impossível de terminar? Entretanto, Senshi deu um pulo de susto. Será que Karin tinha comido algo estranho hoje? Ele a observou com preocupação, mas os olhos dela estavam tão claros como sempre, e sua cabeça parecia normal, então ele se acalmou um pouco. E não deu outra. Karin logo falou novamente com um sorriso radiante. Sapo sábio, pense bem, você passou tantos anos procurando, mas não encontrou nenhuma pista. Então, se o Senshi realmente consegue fazer esse trabalho, é óbvio que é difícil, né? Portanto, sabe, é possível, mas a dificuldade é grande. Assim que ela terminou, Jiraiya e Senshi trocaram um olhar, ambos percebendo o que ela queria dizer. Ah, entendi. Jiraiya assentiu com a cabeça, concordando e levando as palavras dela muito a sério. Ela tinha razão, com toda a inteligência que ele estava coletando no mundo ninja, se a criança da profecia fosse tão fácil de encontrar, ele já teria descoberto alguma pista. Mas ele ainda estava completamente sem pistas. Ele refletiu, passei tantos anos fracassando nisso. Mesmo que Senshi seja mais forte do que eu, não será moleza. Senshi, satisfeito, deu um tapinha na cabeça de Karin, elogiando-a de todo o coração. Karin cresceu tanto, minha melhor assistente, sem dúvida. Então, seguindo o exemplo dela, ele disse a Jiraiya, é isso aí, mano. Dá para fazer, mas vai ser difícil.
Mesmo assim, somos irmãos, né? Mesmo que seja difícil, eu faço por você. Em sua mente, Senshi tinha certeza de que era uma vitória garantida. Afinal, Jiraiya vinha procurando em vão pela criança da profecia há anos. Enquanto isso, Naruto estava por aí, praticamente livre mesmo que um clone do estilo Madeira o treinasse de vez em quando. Ele era obviamente a criança da profecia, que precisava de um mestre digno para desenvolver todo o seu potencial. E o Senshi, claro, também queria desbloquear recursos avançados de sorteio para poder sortear uma joia do infinito ou algo assim, então ele precisava de muitos pontos de trabalho para isso. Esse trabalho era basicamente uma mina de ouro. Do outro lado da mesa, Jiraiya ponderou por um instante e finalmente perguntou: muito bem, Senshi, quanto você cobra para encontrar a criança da profecia? Senshi acenou com a mão imediatamente, com o rosto repleto de camaradagem genuína. Cara, você ouviu a Karin brincando agora há pouco, nada de pagamento, somos amigos. Uma gorjeta pelo trabalho é tudo o que precisamos. Jiraiya apenas o olhou com desconfiança e tentou. Tudo bem, Senshi, que tal eu te dar 100 milhões de ryu como uma pequena gorjeta? Você consegue encontrar a criança da profecia? Ao ouvir isso, Senshi franziu a testa e fez um gesto de descontentamento. Cara, por que não comemos logo? Vamos deixar essa história da criança da profecia de lado. Vamos ser realistas. Hoje em dia, capturar uma besta com cauda rende facilmente 100 milhões. Estamos falando da criança da profecia que pode decidir o destino do mundo inteiro. Seu valor é imensurável. Ele assumiu uma expressão solene. Karin assentiu rapidamente com a cabeça em concordância. O Senshi tem razão. A criança da profecia é super importante. O valor dele deve ser. Karin mal tinha começado a falar quando Senshi a interrompeu. Karin, vamos lá. Não podemos cobrar 1 bilhão do irmão Jiraiya. Eu tenho consciência. Somos amigos, não somos. Jiraiya ouviu tudo isso, sentindo-se exasperado. Por fim, ele disparou. Senshi, 1 bilhão pelo seu trabalho é muito. Reduza um pouco. Eu aumento o meu, digamos, para 200 milhões? Então, ele deveria reduzir um pouco o preço, e Jiraiya o aumentaria um pouco. Isso basicamente anula a cobrança por completo. Ele respirou fundo e recusou firmemente. Cara, não estou tentando te cobrar uma fortuna. É só que isso realmente não é fácil. Karin assentiu com a cabeça, como se concordasse plenamente. Sim, se Senshi acha difícil, é porque é muito difícil. Pelo menos. Mas Senshi a interrompeu novamente. Karin, eu realmente não posso pedir 1 bilhão para o irmão Jiraiya. Preciso manter minha consciência intacta. A cabeça de Jiraiya estava girando. Após um momento de conflito interno, ele cerrou os dentes e fez uma oferta final. Muito bem, Senshi. Eu te pago 300 milhões de ryu para me ajudar a encontrar a criança da profecia. Fechado. Senshi não hesitou, apertando a mão de Jiraiya. Ele ostentava um sorriso presunçoso, como se Jiraiya tivesse feito um ótimo negócio. Cara, você está se dando bem demais. Deveria me agradecer. Se não fosse pela nossa amizade, você nunca conseguiria esse emprego por menos de 1 bilhão. E missão aceita. E cliente, Jiraiya? O objetivo: ajude Jiraiya a encontrar a criança da profecia. Recompensa: 300 milhões de ryu. Classificação da missão: S. Bônus da missão: 300 mil pontos de emprego. Assim que o pedido foi confirmado, a voz do sistema ecoou na mente de Senshi. Ele ficou absolutamente radiante, imaginando aqueles 300 mil pontos acenando para ele. Jiraiya, no entanto, parecia miserável. Estou pagando 300 milhões e ainda tenho que te agradecer? Senshi fingiu modéstia, dispensando o cumprimento com um gesto de mão. Cara, você não precisa me agradecer. Jiraiya decidiu ir direto ao ponto. Quando vou conhecer essa criança da profecia? Por algum motivo, depois de fechar o acordo com Senshi, Jiraiya teve uma sensação de déjà vu, como se já tivesse sido enganado assim antes. Yoshi! Enquanto refletia sobre isso, o sorriso de Senshi tornou-se ainda mais triunfante. Ele fez um gesto rápido e um portal se abriu instantaneamente. No segundo seguinte, uma criança loira e perplexa foi puxada para fora do portal. Senshi o apresentou alegremente. Cara, não vou mais esconder. Este garoto é a criança da profecia que você estava procurando. Uzumaki Naruto. Enquanto Naruto, com um rosto cheio de interrogações, era eliminado, Senshi anunciou casualmente que ele era a criança da profecia. Jiraiya praticamente pulou da cadeira com os olhos arregalados. O quê? Como isso é possível? De repente, Jiraiya percebeu que com uma pequena informação, um único jutsu e menos de 1 minuto, Senshi havia embolsado 300 milhões. Foi ainda mais rápido do que um roubo descarado. Ele bem que podia ter me roubado. Por que se incomodar com tudo isso? Ele sentiu uma pontada de arrependimento. Por ora, verificar se Naruto era realmente a criança da profecia ficou em segundo plano diante de sua frustração por ter sido tão facilmente enganado e perdido seu dinheiro. Apontando o dedo acusador, Jiraiya disparou. Senshi, vamos lá, me diga exatamente onde esse trabalho é tão difícil que custou 300 milhões em honorários. Você está brincando comigo? Ao ouvir o discurso de Jiraiya, Naruto piscou, surpreso. Será que o sensei realmente completou um trabalho de 300 milhões de ryu? 300 milhões. São quantos cartões de raspadinha? Deixa eu ver. 15? Não, não é isso. 150? São 150 cartões de raspadinha. A cabeça de Naruto girava com os cálculos. Conseguir tantos foi incrivelmente difícil, e além disso, ele próprio não conseguia evitar usá-los sempre que os recebia, então economizá-los era praticamente impossível. Ele se virou para Senshi com os olhos brilhando de admiração, jurando para si mesmo: um dia serei igualzinho ao sensei, realizando tarefas malucas como essa. Mas Senshi estava ignorando o olhar sonhador de Naruto por enquanto. Ele precisava manter seu cliente satisfeito. Afinal, Jiraiya era um gastador nato, capaz de gerar grandes lucros com a escrita. Senshi não estava disposto a deixar essa mina de ouro escapar.
Quem sabe se Jiraiya resolvesse escrever dezenas de milhares de palavras por dia, quanto ele poderia ganhar? Ele estava obcecado demais em procurar a criança da profecia todos esses anos. Em resposta ao acesso de raiva de Jiraiya, Senshi poderia ter retrucado: onde está a dificuldade? A verdadeira dificuldade foi te enganar para me dar um emprego. Mas é claro que ele não disse isso em voz alta. Em vez disso, ele assumiu uma expressão solene e explicou seriamente: cara, claro, parece simples, mas na realidade. Ele fez uma pausa para criar suspense. Na realidade, é extremamente difícil. Pense, quando você era mais jovem, o grande sábio sapo não lhe disse apenas que seu aluno traria grandes mudanças para o mundo ninja e que isso poderia trazer destruição ou paz, e que suas escolhas determinariam o futuro do mundo. Jiraiya parou abruptamente, com um lampejo de surpresa nos olhos. Essa foi, de fato, a essência do que o grande sábio sapo lhe disse. E o fato de Senshi saber um detalhe tão secreto era realmente perturbador. Se ele tinha obtido informações a esse ponto, será que havia algo que Senshi não soubesse? Após um instante, Jiraiya assentiu. Sim, foi exatamente isso que o grande sábio sapo me disse. Senshi esboçou um sorriso confiante. Então você vê? Se essa era toda a informação que você tinha, é claro que não conseguiria encontrar a criança da profecia. Esse é o maior problema, a pista limitada do grande sábio sapo. Ele ficou em silêncio, incapaz de negar. De fato, aquelas dicas vagas tornavam quase impossível encontrar a criança certa. Mas isso levantou outra questão. Como Senshi tinha tanta certeza? Ele não conseguiu mais conter sua curiosidade. Senshi, como você pode ter tanta certeza de que Naruto é a criança da profecia? Senshi manteve aquele sorriso confiante e respondeu sem hesitar. Cara, esse é o desafio, a dificuldade é como identificar com precisão a criança da profecia. E eu tenho 100% de certeza de que este Naruto é o escolhido. De onde veio essa confiança? Obviamente, partindo do princípio de conhecer a resposta final e trabalhar de trás para frente, ele tinha inúmeras maneiras de fornecer provas lógicas para convencer ou, bem, enganar Jiraiya. Jiraiya assentiu pensativo. Mesmo assim, por que você tem tanta certeza? Naruto, por sua vez, olhou boquiaberto para Senshi com um olhar perplexo. Sensei, eu sou mesmo aquele que trará destruição ou paz ao mundo ninja? Karin ficou parada de braços cruzados, examinando Naruto de cima a baixo. Mas além de uma certa aura de ingenuidade da parte dele, ela não conseguia enxergar nada de especial. Ela murmurou baixinho. Ele não pode ser o filho da profecia só porque parece meio bobo, pode? Senshi, no entanto, assentiu sem hesitar com voz firme. Naruto, não há dúvida. Você é a criança da profecia. Aquilo atingiu Naruto como um raio. Se o sensei disse, então deve ser verdade. Num instante, ele sentiu o peso daquela enorme responsabilidade sobre seus ombros. A questão era, o destino do mundo seria a ruína ou a paz? Tudo dependendo dele? Jiraiya ainda não estava completamente convencido, então continuou observando Senshi, aguardando mais provas. Senshi deu um tapinha no ombro de Naruto e se virou para Jiraiya. Irmão, você não acha que esse Naruto tem cara de criança da profecia? Ele cerrou o punho. Paguei 300 milhões só para ouvir isso? Antes que Jiraiya pudesse explodir, Senshi riu e acenou para ele, dispensando-o. Relaxa. Estou só brincando. Vamos analisar isso com calma, ok? Para começar, Naruto tem uma força de vontade inabalável e, além disso, quer proteger a todos. Sua convicção é a verdadeira chave para trazer a paz ao mundo ninja. Ao ouvir isso, os olhos de Jiraiya brilharam um pouco. Um shinobi com uma vontade inabalável e um coração voltado para proteger os outros certamente se encaixava no perfil de alguém que transformaria o mundo. Ele olhou para Naruto com mais simpatia agora. Há mais alguma prova de que ele é o filho da profecia? Perguntou Jiraiya, expectante. Senshi deu um sorriso irônico. Claro, eu poderia citar mais 7 ou 8. Por exemplo, você sabe que Naruto é o atual Jinchuriki da raposa de 9 caudas de Konoha, e que ele recentemente ficou em primeiro lugar no exame Chunin, do qual participaram todas as 5 grandes nações. Você sabe disso, não é? Jiraiya assentiu levemente com a cabeça. O status de Jinchuriki da raposa de 9 caudas demonstra o profundo potencial de Naruto. Ficar em primeiro lugar no exame Chunin mostra seu talento e dedicação. Se ele não tivesse dons naturais ou perseverança, não teria como derrotar os gênios de outras vilas e até mesmo outros Jinchuriki de bestas com cauda, conquistando o primeiro lugar. Certo. Jiraiya sentiu um estalo. Sim, tudo fazia sentido. Esse garoto tinha um grande potencial, um enorme sucesso, uma personalidade resiliente e uma vontade de proteger a todos. Perfeito para a profecia. Jiraiya ficou impressionado. Olhando para Naruto, ele vislumbrou o potencial. Com a certificação de Senshi e suas próprias qualidades, isso representava uma dupla garantia. Muito bem, pensou Jiraiya. Senshi não vai arriscar sua reputação profissional por meros 300 milhões. Ele deve ter informações intangíveis que corroborem sua alegação. As palavras seguintes selaram o acordo. Senshi sorriu com um olhar cúmplice e disse: Cara, você não se esqueceu, né? Quem foi que escolheu o nome do Naruto? Aquilo foi como um golpe de martelo. As pupilas de Jiraiya se contraíram, e memórias de décadas atrás inundaram sua mente. Em uma tarde ensolarada, seu aluno Minato Namikaze, acompanhado por sua esposa Kushina Uzumaki, recém-grávida e transbordando de esperança, veio visitar Jiraiya. Jiraiya-sensei, gostaríamos que você desse um nome ao nosso bebê, disse Minato, com os olhos brilhando de entusiasmo. Jiraiya hesitou. Sério? Você confia em mim para dar nome ao seu filho?
Kushina também sorriu. Lord Jiraiya, o senhor é famoso em todo o mundo ninja. Seria perfeito se o senhor lhe desse um nome. Coçando a cabeça e pensando, ele finalmente disse, vamos chamá-lo de Naruto. É o nome do personagem principal do meu livro, a história de um shinobi determinado. Quero que ele tenha essa vontade inabalável como protagonista, que seja a esperança futura do mundo ninja. Minato e Kushina trocaram olhares, ambos sorrindo. Naruto, que nome lindo, murmurou Minato, transbordando de afeto paterno. Aquela cena aconchegante parecia ter acontecido ontem. A emoção tomou conta do coração de Jiraiya ao contemplar as feições juvenis de Naruto, que lhe lembravam Minato e Kushina. Seus cabelos dourados, olhos azuis, aquele sorriso, ele se parecia muito com Minato. Minato, Kushina, seu filho cresceu, pensou Jiraiya com uma lágrima brilhando em seus olhos. Naquele instante, todas as suas dúvidas se dissiparam. Ele ficou chocado que Senshi sequer soubesse daquilo. Ao perceber isso, ele enxugou os olhos quase marejados e solenemente, retirou 3 cheques de 100 milhões de ryu, entregando-os a Senshi. Não tenho mais dúvidas. Confio que este rapaz é quem pode trazer paz ao mundo. Naruto apenas olhou confuso ao ver Jiraiya entregando aqueles cheques. Então eu, sou a criança da profecia? Então como é que eu nunca soube disso todos esses anos? Enquanto Naruto estava absorto na revelação, Senshi começou a apresentar Jiraiya. Naruto, deixe-me apresentá-lo. Este homem é o aluno mais predileto do terceiro Hokage, um dos Sannin lendários. O sábio dos sapos do Monte Myobuku que dominou o modo sábio, além de ser o autor best-seller da série Isha Isha, um estimado coletor de informações. Mentor original do fundador da Akatsuki, conhecido como Sábio Tarado, o imparável Jiraiya, que nem mesmo Mara colhe. Agora que Jiraiya estava ganhando muito dinheiro, é claro que ele merecia uma grande apresentação. Mas assim que Senshi terminou, Naruto ficou boquiaberto, com a mente repleta de informações, sem saber como processar todos aqueles títulos. Após um longo momento, Naruto perguntou baixinho, Sensei, pode repetir? Não consigo me lembrar de tantos nomes. Capítulo 170. Ele não pôde evitar um suspiro interior, um traço de impotência brilhando em seus olhos. Esse garoto. Ele ainda nem percebeu o quão complicado é o mundo ao seu redor. Sua mente percorreu rapidamente uma série de informações. Naruto ainda não sabia que Atake Kakashi estava servindo como instrutor temporário para ele e Sasuke, e que o pai de Naruto, o Namikaze Minato, havia sido professor de Kakashi. Quanto ao Jiraiya que estava bem na frente dele, ele havia sido mestre de Minato. Isso era interessante. Seguindo a linhagem de Kakashi, Jiraiya não era apenas o avô de Naruto, mas também, em relação ao pai de Naruto, era o mestre de seu pai. O que o tornaria o avô-mestre de Naruto. Do ponto de vista de Naruto, Jiraiya estava prestes a se tornar seu novo mestre, o que significava que Naruto estava prestes a se tornar igual ao seu próprio pai, no sentido de que ambos compartilhavam o mesmo mestre. Jiraiya é seu avô, o mestre de seu mestre e seu próprio mestre, tudo em um só. Essa teia de laços, quem ousaria menosprezar isso? Senshi murmurou em silêncio enquanto observava Naruto, que coçava a cabeça confuso. Após uma breve hesitação, Senshi decidiu não explicar todas essas relações intrincadas para Naruto, porque Naruto, que ainda nem tinha processado as informações básicas, teria o cérebro sobrecarregado se despejassem tudo aquilo nele agora. Não importa, deixe que ele descubra sozinho aos poucos, pensou Senshi, impotente e preocupado com Naruto. Do outro lado da mesa, Jiraiya observava atentamente o pequeno discurso de marketing que Senshi acabará de apresentar. Nossa, a apresentação que o Senshi fez de mim foi muito mais completa do que se eu mesmo me apresentasse. Como esperado do maior especialista em inteligência do mundo ninja, sua reputação é bem merecida. Mas Jiraiya não se deteve nisso por muito tempo. Ele lançou um sorriso amigável para Naruto e o chamou com um gesto. Naruto, a partir de hoje, eu sou seu professor. Vou te ensinar ninjutsu e o que significa viver como pessoa. Naruto inclinou a cabeça, pensou por um segundo e coçou os cabelos dourados. Mas eu já sou aluno do Senshi Sensei e do Kakashi Sensei. Posso continuar sendo aluno de vocês também? Então seus olhos brilharam. Com um olhar expectante, ele acrescentou. E sabe o tarado, quando eu me tornar seu aluno, você me levará para comer um Ichiraku Ramen. Kakashi Sensei, Senshi Sensei e Iruka Sensei da Academia Ninja já me levaram para comer Ichiraku Ramen. Jiraiya paralisou, o sorriso em seu rosto se desfazendo. Seus lábios se contraíram, sua mente rugindo em protesto. Que diabos? Senshi acabou de enumerar tantos dos meus títulos pomposos, e dentre todos eles, Naruto escolhe o pior apelido? Embora um pouco perplexo com a maneira como Naruto se dirigiu a ele, Jiraiya logo se recompôs e soltou uma gargalhada sonora. Após um instante, seu riso cessou, e ele olhou para Naruto seriamente. Naruto, como seu professor, é claro que vou te levar para comer um Ichiraku Ramen. Mas você está preparado para o treinamento mais difícil, árduo e exaustivo? Ao ouvir isso, Naruto assentiu vigorosamente com os olhos brilhando de inocência. Sábio tarado, estou pronto para você me comprar um Ichiraku Ramen. Então, quando vamos? De pé ao lado, Senshi e Karin cobriram os rostos simultaneamente, como se não tivessem nenhuma ligação com Naruto, traçando mentalmente uma linha para se separarem dele. Jiraiya só conseguia encarar Naruto, depois Senshi, com uma expressão de pura exasperação. Percebendo o clima constrangedor, Senshi rapidamente tossiu levemente para amenizar a situação. Cara, se acalma, vamos reformular a conversa.
Dito isso, ele se virou para Naruto, falando solenemente: Naruto, imagine que Sasuke fosse capturado por um inimigo tão poderoso que você absolutamente não conseguiria derrotá-lo. Você não só falharia em resgatá-lo, como seria morto se tentasse. Você desistiria de salvar Sasuke nessas circunstâncias? Aquelas palavras pareceram tocar uma ferida no coração de Naruto. Sua mente disparou, imaginando Sasuke sequestrado pelo inimigo. Ele sentiu uma onda de urgência. Essa pergunta não só fez Naruto refletir, como também despertou o grande interesse de Jiraiya. Ele assentiu mentalmente. A essência desta questão é simples. Naruto abandonaria seu camarada? Ele recuaria diante de probabilidades esmagadoras? Karin também arregalou seus lindos olhos, fixando o olhar em Naruto. Embora geralmente tivesse um jeito arrogante, ela não pôde deixar de sentir curiosidade. Que resposta aquele bobão vai dar? Após um breve silêncio, Naruto ergueu lentamente a cabeça. Pela primeira vez, havia uma expressão de seriedade sem precedentes em seu rosto. Seu olhar era firme como uma rocha, transbordando determinação. Ele cerrou os punhos, seu tom decisivo, pronunciando cada palavra com força: eu absolutamente não desistirei. Se o inimigo quebrar minhas pernas, rastejarei atrás dele para salvar meu amigo. Se quebrarem meus braços, continuarei lutando com meus dentes. Enquanto Naruto falava, a expressão de Senshi mudou drasticamente. Caramba! Alguém desligue o alto-falante dele. Porque ao dizer essas palavras, o fervor de Naruto aumentou e Senshi quase podia ouvir uma música de fundo emocionante tocando em sua mente. Jiraiya, por sua vez, ficou profundamente comovido com a resposta de Naruto. Ele viu um lampejo de admiração nos olhos de Jiraiya. Jamais recuar diante das dificuldades, disposto a sacrificar a própria vida para salvar seu camarada. Era exatamente isso que representava o filho da profecia. Mas assim como Jiraiya se comoveu com o fervor de Naruto, Karin fez beicinho com desdém, abraçando o braço de Senshi. Se fosse eu enfrentando um inimigo invencível, eu não atacaria de frente. Eu fugiria primeiro e depois pediria para Senshi resgatar Sasuke. Com Senshi por perto, não importa o quão forte o inimigo seja, ele com certeza salvaria Sasuke, não é? Ao ouvir isso, Senshi deu um tapinha desesperado na cabeça de Karin. O que você está fazendo? Essa sua frase quase destruiu os alicerces morais da criança da profecia. E o que você acha que devemos fazer a respeito? Karin, ao ser tocada, agitou os braços dramaticamente. Seu idiota, Senshi. Agora temos que duelar. Enquanto gritava, ela girava os braços como um pequeno catavento, lançando um ataque frenético contra Senshi. Mas seus punhos eram apenas leves toques no braço de Senshi, força mínima, mas muita bravata. Senshi provocou Karin enquanto bagunçava seus cabelos ruivos cuidadosamente penteados, transformando-os em um ninho de pássaros. Karin, você não comeu nada? Você está sem forças. Ela fez uma pausa, depois inclinou a cabeça para trás, fazendo beicinho. Senshi, se você me intimidar de novo, eu vou chorar. Senshi apenas deu um sorriso irônico. Tudo bem, sua boba, chega. Naruto interrompeu de repente. Senshi-sensei, essa Karin-chan é tão patética. Eu nunca choro quando enfrento problemas. Ao ouvir isso, Karin interrompeu imediatamente sua discussão com Senshi e marchou até Naruto. Com um chute rápido, ela o afastou com um empurrão. Suma daqui, Naruto. Considerando o quão rápido você cresce, você provavelmente aguentaria algumas dezenas dos meus shurikens Kamu imparáveis, capazes de cortar bestas. Vamos encontrar algum lugar para treinar. Ao lado, Senshi e Jiraiya observavam discretamente satisfeitos com a atitude de Naruto, trocando um olhar e um sorriso discreto. E com isso em mente, o plano de óbito estava silenciosamente chegando ao fim. Sem qualquer interferência de Senshi, tudo tinha corrido às mil maravilhas para ele. Ele só precisava usar as habilidades do Zetsu branco para continuar causando problemas para Nagato, que como líder de Amegakure, era forçado a correr em círculos. Nesse momento, Nagato estava na sacada da torre, contemplando solenemente a movimentada Amegakure lá embaixo. Gotas de chuva batiam contra a janela. Sua testa estava franzida, sua mente ponderando os prós e os contras de cada decisão. Considerando a gravidade da situação, devo convocar os membros principais da Akatsuki para ajudar a gerenciar essa crise? O pensamento girava em sua mente repetidamente. Ele imediatamente pensou em Senshi, Sasori e Deidara, que estavam em Iwagakure capturando bestas com cauda. Ele tinha plena consciência de que capturar bestas com cauda era um dos principais objetivos da organização, era algo inegociável. E depois a Idan? Seus pensamentos se voltaram para aquele adorador fanático do deus maligno. Idan estava estacionado em Komogakure, vigiando Killer Bee, hospedeiro da Oito Caudas. A Oito Caudas era importante, mas não era provável que desaparecesse repentinamente, então talvez Idan pudesse ser chamado de volta também. Depois vieram Itachi e Kizami. Embora as tarefas nas filiais fossem importantes, a base principal precisava de ajuda urgente. Talvez pudessem deixar de lado suas missões externas. E então Orochimaru. As sobrancelhas de Nagato se franziram ainda mais. Suas ações recentes tornaram-se cada vez mais difíceis de decifrar. Ele não só viajava frequentemente para fora em missões, como também havia retornado a Konoha, aparentemente com a intenção de se estabelecer lá. Embora isso pudesse ser benéfico, ele não poderia simplesmente ignorar a sede para sempre, certo? Além desses membros principais, os outros eram meio complicados. Entre eles, Kakuzu estava no grupo há muito tempo, mas aparentemente havia desertado, abandonando várias missões. Eles não tinham ideia de onde ele tinha ido com Fu. E então Zetsu.
Kakuzu estava meio desaparecido, Zetsu estava basicamente totalmente desaparecido. Ultimamente parecia que Zetsu estava obcecado em desenterrar tesouros de ouro e prata. Corria o boato de que ele andava carregando um saco cheio desses materiais, fazendo sabe-se lá o quê. Além de Kakuzu e Zetsu, Akatsuki também tinha um grande aliado que estava desaparecido há muito tempo, Uchiha Madara. Desde aquela vez em que ele e Nagato discordaram sobre Senshi, Madara saiu furioso, desaparecendo sem deixar rastro. O tal herói dos reinos combatentes, mas sem nenhuma tolerância para opiniões divergentes, pensou Nagato. Ele decidiu que se visse Madara novamente com certeza teria uma boa conversa com ele. Nagato jamais imaginaria que a pessoa por trás de todos esses problemas era, na verdade, Tobi, agindo sob o nome de Madara. Nesse período, as ações de Tobi mergulharam a Megakuri em um caos sem precedentes, forçando Nagato, o bombeiro, a trabalhar sem parar. Graças aos seus esforços, muitos aldeões e shinobi foram poupados, e ele conquistou a gratidão dos moradores da cidade. Cada vez mais pessoas começaram a chamá-lo de Amekage. Amekage? Nagato repetiu o título em voz baixa com um leve sorriso irônico nos lábios. Embora nunca o tenha reconhecido formalmente, aos olhos de todos ele era o Kage protetor e guia da aldeia. Nesse instante, Konan apareceu silenciosamente na porta do escritório. Ela parecia consternada ao ver o quão exausta Nagato estava. Sua voz era suave, carregada de preocupação. Nagato, basicamente conseguimos conter a crise. Você deveria descansar um pouco. Nagato ergueu ligeiramente a cabeça, esboçando um sorriso cansado. Mesmo carregando um soro de super soldado em seu corpo e possuindo a poderosa constituição do clã Uzumaki, trabalhar além dos limites humanos ainda o deixava drasticamente exausto. Ouvir a gentil sugestão de Konan aqueceu seu coração, e ele brincou. Você acha que este nosso Amekage se saiu bem? Um leve rubor surgiu nas bochechas de Konan. Embora Nagato nunca tenha reivindicado publicamente o título de Kage, todos sabiam que ele era o líder de Amegakuri na realidade. Agora ele não só havia assumido todos os deveres de Kage, como também responsabilidades semelhantes às do antigo F4. A carga de trabalho de Konan era igualmente enorme, deixando-a exausta também. Ela pensou um pouco e disse, Nagato, que tal um dia de folga? As coisas se acalmaram bastante. Podemos chamar os outros membros principais para lidar com os problemas, ou, podemos cerrar os dentes e pagar uma quantia considerável para que Senshi assuma o controle. Fizemos tudo o que podíamos por conta própria. Nagato assentiu com a cabeça, um olhar de resignação exausta. Você tem razão, mas ainda não posso descansar. A Terra dos Rios tem vários acordos importantes conosco, e esta crise também os afetou. No momento preciso ficar na vila, então terei que incomodá-lo para que você mesmo vá até lá. Assim que você voltar, poderei descansar bastante. Konan assentiu firmemente. Tudo bem, vou indo agora, termine tudo rapidamente para que você possa descansar em breve. Ela tinha plena consciência de que mesmo com o soro do super soldado e os genes Uzumaki, Nagato estava funcionando praticamente sem energia. Ele provavelmente estava se esforçando ao máximo. Ela precisava resolver a questão da Terra dos Rios rapidamente e voltar. Konan não perdeu tempo. Depois de arrumar rapidamente suas coisas, sua figura desapareceu na noite de Amegakuri como uma rajada de vento. Enquanto isso, em uma densa floresta nos arredores de Amegakuri, Tobi estava estirado em um tronco de árvore robusto, descansando com os olhos fechados. Nos últimos dias, ele praticamente se tornou um habitante da floresta, raramente saindo e se integrando à natureza. De repente, os olhos de Tobi se abriram de repente, examinando uma árvore próxima. Do tronco emergiu metade de um zetsu branco, exibindo um sorriso entusiasmado. Boas notícias, boas notícias. Tobi franziu a testa, parecendo irritado. O que é isso? Por que tanta pressa? Fez uma pausa e então reformulou, ainda com entusiasmo na voz. Quer dizer, é uma grande vantagem. Nagato caiu na nossa armadilha de novo. Ele mandou a Konan para a Terra dos Rios para lidar com os problemas que causamos. Agora Megakuri só tem o Nagato. Nenhum dos outros membros principais está por perto. Ao ouvir isso, o rosto de Tobi iluminou-se de alegria. E quanto aos clones de madeira do Senshi? Zetsu Branco respondeu sem hesitar. Ele deixou apenas um pequeno número de clones para manter a Academia Ninja, o Banco Senshi e o Centro de Refugiados funcionando. O restante foi realocado ou está ocupado realizando outras tarefas. Perfeito, pensou Tobi, triunfante. Originalmente, ele planejava que Nagato trabalhasse dia e noite até se matar de tanto trabalhar. Mas Nagato provou ser tão resistente que Tobi teve que agir como um selvagem na floresta durante todo esse tempo, esperando uma oportunidade. Agora que havia chegado, Tobi sabia muito bem que Nagato estava no seu limite, mesmo com seu corpo forte de Uzumaki. Ele olhou para o céu, decidindo esperar mais um pouco antes de lançar seu ataque contra Nagato. Enquanto o vento da noite soprava, Tobi pressionou sua máscara com os olhos frios e ativou Kamui, desaparecendo da floresta. Torre Amegakuri, escritório de Nagato. Tarde da noite, Nagato ainda estava em sua mesa, sem parar de escrever. Seu rosto estava abatido pelo cansaço, com olheiras enormes como as de um panda, e seu corpo parecia assustadoramente magro. Ainda assim, ele processava metodicamente vários documentos, ocasionalmente redigindo diretrizes. Tornar-se um Kage significa basicamente trabalhar até a exaustão, e como um Uzumaki, aparentemente esse destino era inescapável. Mas para ser justo, ele estava lidando com cargas de trabalho muito mais pesadas do que Naruto. Assim que Nagato pousou um documento, preparando-se para recuperar o fôlego, uma distorção giratória familiar percorreu o escritório. Ele piscou, assustado. Madara? Ele realmente veio? Mais cedo naquele dia, ele havia pensado em como encontrar Uchiha Madara, resolver as coisas e mostrar a ele que Senshi não era um inimigo. E agora, lá estava Madara aparecendo sem avisar. Ao se teletransportar, Tobi ainda esperava ver Nagato reduzido a pele e osso, um alvo fácil. Mas ao olhar em volta com atenção, o que viu o deixou boquiaberto.
Tem algo estranho nisso. Será que caí numa armadilha? Por que o Gaara de Sunagakure está aqui? A mente de Tobi estava atordoada, mas logo se estabilizou. Ele olhou mais atentamente e percebeu que o homem de olhos negros à sua frente não era Gaara. Eles apenas compartilhavam um conjunto semelhante de olheiras exageradas, embora as deste homem fossem ainda piores. Era de fato Nagato, que parecia estar em péssimo estado, mas aparentemente ainda estava viva. Na verdade, Nagato deu um passo à frente com entusiasmo, embora seus passos fossem trêmulos, obviamente no seu limite. Ele cumprimentou Tobi com um tom cansado e queixoso. Madara, você não pode ser mais tolerante? Senshi pode não ter seguido nosso plano para capturar as bestas com cauda, mas ele completou suas tarefas sem causar nenhum dano a Akatsuki. Então era necessário cortar os laços tão drasticamente e desaparecer todo esse tempo? Para onde você foi? Isso pegou Tobi completamente de surpresa. Não era nada parecido com o que ele havia imaginado. Ele presumiu que Nagato o havia traído, o que levou ao conflito com Senshi. Mas pelas palavras de Nagato, isso obviamente não era verdade. Será que as suposições anteriores de Tobi estavam todas erradas e Nagato não o havia traído afinal? Enquanto Tobi ainda processava a informação, Nagato continuava reclamando com uma voz cansada e irritada. Sinceramente, só por causa de uma pequena divergência, você sumiu por tanto tempo. Você acha mesmo que isso era necessário? Tobi, por trás da máscara, ficou cauteloso. Mas Nagato não percebeu e continuou. Em prol do nosso grande objetivo final, você não pode superar uma pequena disputa como essa? Bem, de qualquer forma, isso não importa agora. A Megakure e a Akatsuki estão prosperando e estamos fazendo um bom progresso. Sua presença aqui chega em ótima hora. Posso ajudá-lo a superar seus preconceitos e incompreensões em relação ao Senshi. Nós três, trabalhando juntos, seremos mais fortes no futuro. Ao ver o rosto sincero de Nagato, Tobi percebeu que realmente havia julgado mal. Pelo que Tobi pôde perceber, Nagato estava falando de coração, sem nenhuma hostilidade. Ele havia pensado anteriormente que Nagato e Senshi conspiravam para prejudicá-lo, mas isso era claramente falso. Caso contrário, à primeira vista, Nagato teria atacado ou tentado chamar Senshi como reforço. Mas tudo o que ele fez foi reclamar do desaparecimento de Tobi. Então Tobi hesitou. Nagato ainda confiava nele, e naquele momento Nagato estava visivelmente em péssimo estado, perto de desmaiar. Dois pensamentos passaram pela mente de Tobi. Pegue o Rinnegan agora, é a melhor chance. Nagato estava exausto, então Tobi não enfrentaria resistência. 2. Convencer Nagato a unir forças para derrotar Senshi. Mesmo que Nagato estivesse fisicamente debilitado após alguma recuperação, o poder do Rinnegan ainda era formidável. Talvez os dois tivessem uma chance. Mas essa segunda ideia não durou muito. Tobi tomou uma decisão rápida. Não posso ficar pensando em me aliar ao Nagato para enfrentar o Senshi. Eu já dei uma chance a ele antes, e ele não a aproveitou, quase me deixando ser morto pelo Senshi. Agora preciso aproveitar o momento enquanto ele está fraco e acabar com ele. Momento perfeito. Ele bufou mentalmente. Os céus me deram de presente, ou eu aceito, ou sou um tolo. Desculpe, Nagato. Nesse instante, o corpo de Nagato, exausto, vacilou quase desabando. Agindo rapidamente, Tobi estendeu a mão para ampará-lo, fingindo preocupação. Olha só você se esgotando tanto. Planos levam tempo. Você está quase sem chakra. Nagato deu uma risada amarga com a voz trêmula. Não consigo evitar. A Megakure teve algumas emergências, e agora que você está aqui, podemos dar um jeito juntos. Tobi assentiu com um aceno breve. Seu rosto permaneceu impassível, mas por dentro, ele já planejava o próximo passo. Tudo bem. No instante em que pronunciou aquela palavra, Tobi moveu-se num relâmpago, mais rápido do que os olhos podiam acompanhar, cravando os dedos como facas diretamente nos olhos de Nagato. Num piscar de olhos, arrancou-lhe o Rinnegan. Tudo aconteceu tão de repente. Tá? Um grito de agonia rasgou a noite silenciosa. O grito de agonia de Nagato ecoou no escritório vazio, carregado de desespero e relutância. A dor de ter os próprios olhos arrancados era indescritivelmente infernal. Some-se a isso o chakra esgotado e o cansaço extremo, e após aquele grito, a visão de Nagato escureceu. Ele desabou no chão frio, inconsciente. Tobi estava ao lado dele, segurando o Rinnegan recém-adquirido, com a euforia brilhando em seus olhos. Seus lábios se curvaram sob a máscara em um sorriso orgulhoso e gélido. Como esperado, quando Senshi não está por perto, até as tarefas mais difíceis sucumbem ao meu planejamento cuidadoso. No final, foi fácil concluir o projeto. Ele olhou para o Rinnegan em sua mão, aquele símbolo de poder supremo repousando silenciosamente na palma de sua mão. Agora que tenho o Rinnegan, poderei ressuscitar o Uchiha Madara em breve. Quanto a Nagato, Tobi não sentiu culpa. Afinal, mundos ilusórios são muito melhores. A realidade é dura demais. Nagato, assim que eu lançar a ilusão, permitirei que você seja verdadeiramente o Amekage. Você me agradecerá por isso. Com esse pensamento arrepiante, os olhos de Tobi brilharam. Ele não permaneceu mais tempo no escritório de Nagato. Ativando o Kamui, ele desapareceu, deixando Nagato estirado sozinho no chão, com sangue escorrendo de suas órbitas oculares vazias e manchando os azulejos frios. Naquele mesmo instante, por toda a Megakure e áreas periféricas, um novo caos e pânico se espalharam. Os 6 pains que supervisionavam os 6 departamentos da vila desmaiaram simultaneamente, como se alguém tivesse arrancado suas almas. Naquele instante, o funcionamento de toda a aldeia parou. Multidões de aldeões se aglomeravam em pânico e confusão nas ruas antes tranquilas. Nos arredores de Amegakure, em alguma floresta escondida, Uzumaki Musen e seus amigos seguiam o caminho Naraka-pen em uma operação para capturar bandidos e mercenários suspeitos da região. Mas naquele instante, o caminho Naraka cambaleou como um fantoche sem vida e desabou sem aviso prévio. Ao ver isso, Musen ficou tenso e correu até ele, amparando-o ansiosamente. Lorde Caminho Naraka, o que aconteceu?
Acorde. Lanil e Lanvu também se apressaram para lá. Lanil examinou a situação do caminho Naraka franzindo a testa. Ele parecia bem por fora, sem ferimentos externos, mas era como se sua própria alma tivesse sido sugada. O caminho de Naraka está em apuros. Parece que algum poder o afetou, disse Lanvu solenemente, examinando a área com cautela. Esta região é muito perigosa. Devemos retornar imediatamente a Megakuri e informar o Anjo-sama e o líder. Lanil assentiu com firmeza. Muito bem, pessoal, vamos voltar para a Megakuri a toda velocidade. Ao seu comando, eles partiram, os três levando sua cintilação corporal ao limite, numa corrida em direção à vila. Mas ao chegarem a Ami, depararam-se com uma situação ainda mais chocante. A aldeia estava um caos. Onde antes havia ordem, agora reinavam a confusão e o pânico. Alarmes e gritos de angústia ecoaram pelas ruas. Lanil interrogou alguns moradores da vila para tentar entender o que havia acontecido, e seu semblante escureceu. Ele retornou rapidamente para Muzen e Lanvu, falando baixinho. A situação está ruim. Há instantes, os outros 5 paíns que controlavam a vila entraram em colapso, assim como o caminho de Naraka. Não conseguimos contatar o líder. O anjo está a caminho da Terra dos Rios, e Senshi, junto com a maioria de seus clones, incluindo Karin, está fora da cidade. Nossa situação é desesperadora. Alguma ideia? Lanvu franziu a testa com os olhos demonstrando alarme. Antes que ela pudesse falar, Muzen cerrou os punhos, os olhos brilhando com firme determinação. A partir de agora, eu sou a Mekage. Eu protegerei a Megakuri. Mas Lanil e Lanvu apenas reviraram os olhos em uníssono. Ambos pareciam prontos para dar uma lição em Muzen. O pânico se espalhava entre os moradores como uma praga invisível. As ruas antes calmas, agora fervilhavam de ansiedade e pavor. Muzen e alguns outros ninjas mal conseguiam manter a compostura, mas o resto rapidamente sucumbiu ao clima, mergulhando no caos. Os rumores se espalharam por toda parte, e as especulações desenfreadas se alastraram como fogo em palha seca. Droga! Acabou para nós. Ami cresceu tão rápido, Iva deve estar com inveja e lançou um ataque. Não fale bobagens. Onde estão suas provas? Como você sabe que é Ivagakuri? Não é óbvio. Eles estão de olho em nós há tempos. Agora é a chance deles. Enquanto o grupo de Muzen se apressava pelas ruas em direção ao centro da cidade, eles continuavam ouvindo coisas desse tipo, às vezes até mais absurdas. A princípio, tentaram desmentir os rumores, mas foi em vão. Não era possível conter o pânico tão facilmente. Se quisessem uma solução de verdade, precisavam atacar a causa raiz. Então eles ouviram um boato completamente ridículo. Vocês estão todos enganados. Isso não é um plano de Iva, é a vingança de Anzo. Anzo? O líder e o Anjo-sama não o mataram há muito tempo? Não. Você está completamente enganado. Acabei de receber uma carta do próprio Anzo, ele disse que sobreviveu de alguma forma. Agora, se eu investir 500 ryo para apoiar o exército dele, quando ele voltar para conquistar a Megakuri, ele me tornará um cidadão privilegiado. Se eu investir mais, conseguirei uma posição ainda melhor. Ao ouvirem isso, os três ficaram arrepiados, sem palavras e incrédulos. Eles jamais imaginaram que os moradores da vila realmente acreditariam em tamanha bobagem. Mas algo ainda mais absurdo aconteceu em seguida. Assim que o primeiro homem terminou de falar sobre Anzo, um segundo aldeão se aproximou timidamente perguntando: Você pode me colocar em contato com o Lorde Anzo? Eu gostaria de investir um pouco. Se eu quiser me tornar um Jounin, quanto preciso contribuir? Nesse momento, Muzen não conseguiu se conter. Ele caminhou até eles e deu um tapa firme na testa de cada aldeão, repreendendo-os. Parem de espalhar mentiras e semear o pânico. O túmulo de Anzo é tão antigo que a grama sobre ele está sabe-se lá quanto alta. Vocês ficaram com água no cérebro? Os 2 aldeões recuaram envergonhados, sem ousar retrucar. Mas seus olhos mostravam que não acreditavam totalmente nele. Após repreendê-los, Muzen retornou a Lanil e Lanvu com a testa franzida. Quando os paíns desmaiaram, os Zambu imediatamente partiram para a Terra dos Rios para notificar a Anjo-sama. Assim que ela voltar, espero que Ami consiga se acalmar. Lanil balançou a cabeça com um tom preocupado. Não é tão fácil. A Megakuri cresceu rápido demais, mas nunca se estabilizou completamente. Além dos moradores mais velhos, ninguém mais está aqui há mais de 1 ano. Se nada tivesse acontecido, talvez pudéssemos ter cultivado gradualmente o senso de pertencimento deles. Mas essa enorme crise é um golpe devastador para o crescimento da vila. Lanvu assentiu, acrescentando: exatamente. O líder está incontactável e os 6 paíns foram todos derrotados. Isso significa que os 7 departamentos principais estão basicamente paralisados. Até que Anjo-sama retorne, só podemos fazer o nosso melhor para manter a ordem. Muitas partes da vila já estão em caos. Temos que agir rápido. Muzen e Lanil assentiram firmemente. De repente, os olhos de Muzen brilharam. Ele bateu com a mão na palma da mão, transbordando confiança. Tenho uma ideia. Isto pode trazer a Megakuri de volta à escuridão e restaurar sua vitalidade. Capítulo 171. Ao ouvirem as palavras de Muzen, Lanil e Lanvu congelaram por um segundo. Então, quase em uníssono, exclamaram: cala a boca. Não, você não vai. Eles conheciam muito bem a personalidade de Muzen. 9 em cada 10 vezes, suas ideias brilhantes eram catastróficas. Muzen protestou imediatamente com um olhar indignado. Você está me discriminando, pura e simplesmente. Eu realmente tenho uma maneira de resolver essa crise. Você não pode ao menos me ouvir primeiro? Enquanto falava, endireitou as costas. Posso usar clones de liberação de madeira para me disfarçar de 6 caminhos. Assim que os aldeões virem os 6 ministros de volta ativa, não entrarão mais em pânico. Que tal esse plano? Incrível, não é? Ele abriu os braços alegremente. Lanil e Lanvu trocaram olhares, ambos com expressões de exasperação impotente. Afinal, o que eles esperavam?
Realmente esperar que Muzen elabore um plano decente? O motivo pelo qual os 6 ministros conseguiam manter a vila funcionando tão bem não era apenas por causa de sua aparência. Eram suas poderosas habilidades e vasta experiência. A técnica de clonagem de Muzen, por melhor que fosse, não conseguia replicar essas qualidades cruciais. Lanil respirou fundo, tentando manter a calma. Muzen, isto é um assunto sério. Pare com esses seus truques, por favor. Se seguirmos o seu plano, não só não conseguiremos acalmar os ânimos, como acabaremos com um fiasco de ministro falso versus ministro verdadeiro e pioraremos tudo. Lan Wu também assentiu vigorosamente em concordância. Exatamente. Não apronte desta vez, Muzen. O rosto de Muzen escureceu, enquanto ele murmurava ressentido. Vocês simplesmente não apreciam meu gênio. Se Lord Senshi estivesse aqui, com certeza me apoiaria. Tudo que vocês fazem é sufocar meu brilhantismo criativo. Ele falou balançando a cabeça e suspirando. Enquanto isso, os Zambu de Amegakure, fortalecidos pela cintilação corporal, corriam o mais rápido possível em direção ao País dos Rios. Finalmente, eles alcançaram Konan na fronteira entre Amegakure e o País dos Rios. Assim que chegaram, não ousaram perder tempo, apressando-se em relatar, Anjo-sama, algo terrível aconteceu. Os 6 caminhos entraram em colapso repentinamente e não há resposta do líder. O coração de Konan afundou no instante em que ouviu aquilo, e seu rosto, normalmente sereno, empalideceu. Sem hesitar, inúmeras folhas de papel se desdobraram atrás dela, formando 2 asas angelicais gigantes. Com um movimento rápido, ela alçou voo, correndo de volta em direção a Amegakure. Enquanto ela corria para casa, cada vez mais Zambu a interceptavam. Konan imediatamente emitiu uma ordem. Transmita minha ordem, declare estado de emergência e isole toda Amegakure. Ninguém entra nem sai. Sim, Anjo-sama. Os Zambu se dispersaram para transmitir a diretiva. Muito em breve, várias camadas de cordões de isolamento surgiram ao redor do perímetro de Amegakure. Embora os ninjas da vila não tivessem certeza do que estava acontecendo, obedeceram sem hesitar, seguindo as ordens do anjo. Konan, voltando rapidamente para a aldeia, estava atormentada pela culpa e pela ansiedade que fervilhavam em sua mente. Para que os 6 caminhos de Pen perdessem a consciência e se transformassem em cadáveres inanimados, só havia uma possibilidade. Algo havia acontecido com Nagato. Eu fui muito descuidada. Ela mordeu o lábio, o arrependimento brilhando em seus olhos. Ela não pôde deixar de se lembrar de suas escolhas anteriores. Querendo que os 6 departamentos da vila funcionassem de forma eficiente, ela havia alocado cada Pen em um posto diferente, deixando Nagato praticamente sem guarda-costas. Se eu não tivesse deixado completamente sozinho, as coisas talvez não tivessem chegado a esse ponto. Mas, na verdade, ela não era realmente a culpada. O verdadeiro corpo de Nagato era muito mais poderoso do que qualquer um de seus caminhos de Pen. No passado, a fragilidade física causada pelo imenso consumo de energia do Rinnegan o obrigava a depender de dispositivos de suporte vital, deixando-o quase imóvel e muito mais fraco em batalha. No momento, porém, ele estava muito além do que costumava ser. O sucesso da emboscada de Uchiha Obito se deveu à combinação simultânea de diversos fatores. Primeiro, Nagato vinha trabalhando a todo vapor há algum tempo, usando o Rinnegan para controlar os caminhos de Pen sem parar e conter a série de problemas em Amegakure. O Rinnegan naturalmente tem um custo de chakra enorme, e usá-lo continuamente o deixava mental e fisicamente exausto. Em segundo lugar, sua vigilância havia diminuído depois de todo aquele tempo preso no escritório. Mais importante ainda, Obito com Kamui era um mestre em ataques furtivos. Ele havia usado a mesma abordagem para matar Minato no incidente da raposa de 9 caudas. Agora armado com 2 Kamui, Obito estava ainda mais astuto do que antes, e sua furtividade havia melhorado ainda mais. Ele permaneceu pacientemente em modo eremita da floresta, até que tudo estivesse pronto antes de fazer seu movimento. Enquanto Konan corria de volta, ela também enviou a mensagem de que Amegakure estava em confinamento, ninguém podia entrar ou sair. Sim, Anjo-sama, responderam os Zambu em coro, e então saíram correndo para fazer cumprir a ordem por toda a vila. No entanto, quanto mais a aldeia era isolada, mais o terror aumentava em vez de diminuir. Inicialmente, muitas pessoas tinham grande fé na liderança de Amegakure, acreditando que qualquer problema seria resolvido rapidamente. A realidade provou que estavam errados. Desde o primeiro incidente com a caravana, os problemas só pioraram. Um futuro estável e organizado agora parecia muito distante. Meu Deus, nesse ritmo, a vila vai desabar? É melhor irmos embora. Ficar aqui é muito perigoso. Cada vez mais aldeões e ninjas consideravam fugir. Alguns suspeitavam que uma força oculta e formidável estivesse tentando destruir Amegakure, e a turbulência poderia durar muito tempo. Mas quando se preparavam para partir, descobriram que estavam presos. A aldeia estava selada. Ninjas da Ambu, da divisão de polícia e da defesa estavam posicionados em cada ponto de controle como muralhas de aço. Não importava se você era da cidade ou de fora, ninguém tinha permissão para passar. O que está acontecendo? Desde quando Amegakure tem regras assim? Exatamente. Você está abusando da sua autoridade. Deixe-nos sair. Queremos ir embora. Podemos ir para onde quisermos. Quem é você para nos impedir? A raiva deles transbordou, vozes se erguendo em protesto. Alguns brandiram os punhos, alguns praguejaram de medo, e alguns tentaram forçar a saída. Recuem. Todos, voltem para suas casas, gritou um ninja Ambu de um telhado. Por ordem do anjo, Amegakure está agora em confinamento de emergência, ninguém pode entrar ou sair. Nesse momento, a cena explodiu em alvoroço. Bloqueio de emergência? Que tipo de piada é essa? O que está acontecendo em Amegakure? Não nos importamos com um confinamento qualquer, apenas nos deixem sair. A fúria e a frustração tomaram conta da multidão, especialmente dos recém-chegados à vila. Deixem-nos sair. Sou um mercador da Terra do Fogo, não de Amegakure. Não podem me manter aqui. Certo, nós não somos daqui. Por que deveríamos ficar presos com vocês?
Mas os ninjas Zambu apenas observavam friamente e imóveis. Seu dever era cumprir as ordens de Conan, e o medo e a raiva do povo não lhes diziam respeito. O estado atual de Amegakure era uma confusão de coisas boas e ruins. Alguns eram moradores antigos, outros eram refugiados de todo o mundo ninja, mas o maior grupo era formado por oportunistas. Atraídos pela economia pujante e pelo rápido crescimento dos Estados Unidos, eles chegaram em massa na esperança de abocanhar uma fatia do bolo. Com o caos agora instalado, esses oportunistas mostraram suas verdadeiras cores. Não devia ter vindo aqui. Este lugar é uma armadilha mortal. Chega de conversa, encontre um jeito de sair daqui. Entretanto, havia também espiões inimigos infiltrados entre eles, com o objetivo de coletar informações e sabotar o crescimento da aldeia. A agitação generalizada era perfeita para eles. Vamos aproveitar o caos para causar ainda mais problemas em Amegakure. Enquanto a situação permanecer caótica, nossa missão estará basicamente completa. Pior ainda eram os bandidos locais que queriam causar o caos. Agora é a nossa chance de saquear enquanto a vila está paralisada. Rosnou um homem bruto com o rosto marcado por cicatrizes. Levem tudo que tiver valor, não se contenham. Assim, atos de vandalismo, roubo e incêndio proliferaram nas ruas. Lojas foram saqueadas. Casas de moradores foram vandalizadas. Toda a vila mergulhou em um caos sem precedentes. Droga! Essas pessoas estão fora de controle, exclamou um ninja Ami. Esqueçam eles, apenas protejam os postos de controle, sibilou seu camarada. As ordens de Anjo-sama primeiro. Na base da torre de Amegakure, milhares se reuniam, olhando ansiosamente para o telhado da torre, lar de seu Deus, a sombra indiscutível da vila. Embora o líder raramente se mostrasse, ele era a âncora de todos, guiando firmemente o crescimento de Amegakure. Mas agora, com a desordem generalizada, os aldeões ainda não o tinham visto. Por que o líder ainda não apareceu? A aldeia está em ruínas. Ele não vai simplesmente nos ignorar, vai? Xi, cuidado. Ele é um deus, ele não nos abandonaria. Ouvi dizer que o líder pode estar em apuros. De jeito nenhum. O líder é invencível. Quem poderia machucá-lo? Todos discutiam entre si, mas o mesmo medo persistia. O líder teria realmente corrido perigo? Embora a multidão em frente à torre ainda estivesse relativamente ordeira, aguardando que o líder ou outro alto funcionário se apresentasse em outros lugares. Amegakure estava fora de controle. Aqueles oportunistas interesseiros perderam a coragem e começaram a entrar em conflito com os ninjas Ami. Até mesmo muitos moradores que antes depositavam confiança absoluta nos 3 pilares da chuva estavam vacilando. O que está acontecendo? Por que o líder, o anjo ou o senhor Senshi não aparecem? Ouvi dizer que o líder foi atacado, que o Anjo-sama isolou a vila e que Lord Senshi já partiu em missão. Se ao menos Lord Senshi estivesse aqui. Foi ele quem fez Amegakure prosperar. Ele teria uma saída para essa confusão. Certo, quando ele volta? E os outros membros da Akatsuki? O que fazemos agora? Todos rezaram para que Senshi aparecesse e os resgatasse, mas a crise só piorou. Um rumor arrepiante se espalhou pela vila. Dizem que o líder está morto. Os figurões acham que forasteiros o mataram e agora planejam nos expurgar a todos. Esse boato, como uma faísca em um barril de pólvora, incendiou o terror em massa. Em Amegakure, pelo menos 3/4 da população eram não nativos, refugiados, imigrantes, comerciantes, viajantes. E agora esse boato os apontava como potenciais alvos de uma purificação. Estamos perdidos. Eles vão nos exterminar. Corram! Ou com certeza morreremos. O pânico se espalhou na velocidade da luz, mergulhando a outrora próspera Amegakure de volta em um caos semelhante ao de tempos de guerra. O crescimento explosivo de Ami foi aclamado como um milagre do mundo ninja, mas quanto maior a cidade ficava, mais um problema se destacava. Faltavam ninjas. O ninja pode ter que lidar com a segurança de 100 ou 200 civis. Mesmo um ninja de elite teria dificuldades com essa carga. Droga, tem gente demais. Não dá para dar atenção a todos. E não podemos simplesmente sair por aí usando jutsus neles. Não podemos simplesmente dar um jeito nos encrenqueiros na hora. Em todas as saídas de Amegakure, o confinamento elevou as tensões a um ponto crítico. A execução do bloqueio obrigou a Ambu a confrontar comerciantes e aldeões que queriam fugir. Deixem-nos sair. Vocês não podem nos manter presos. Recuem, ou não teremos piedade. Mas os avisos pouco adiantaram. Durante os confrontos, alguns Ambu já estavam feridos, e muitos comerciantes e aldeões ficaram caídos no chão, também feridos. O sangue derramado agravou ainda mais a situação. Então, um aldeão da Terra dos Rios se aproximou, gritando: "Por que vocês estão nos impedindo de partir? A Megakure é perigosa. Vocês estão tentando nos matar?" O capitão da Ambu respirou fundo para se acalmar, tentando esclarecer a situação. "Calma, pessoal. Já explicamos várias vezes. A vila está em confinamento de emergência por ordem de Anjo-sama. Estamos selando as saídas para protegê-los e lidar com inimigos ocultos, não para ferir moradores locais ou forasteiros. Se você se juntou à Megakure, não é nosso alvo." Mas essa explicação não o satisfez. Mentira. A aldeia está a desmoronar-se e tudo o que vocês fazem é isolá-la sem qualquer solução. Deixem-nos sair, deixem-nos sair. A raiva ressurgiu, especialmente entre os estrangeiros. Pouco antes de tudo explodir novamente, 2 figuras crepitantes, envoltas em relâmpagos azul brilhantes, surgiram na multidão. Eles tinham cerca de 11 ou 12 anos de idade, um irmão e uma irmã vestindo as roupas vermelhas em forma de nuvem da Akatsuki, exalando uma aura sombria e imponente. "Esses são membros da reserva da Akatsuki", exclamou alguém boquiaberto. Na verdade, eles eram irmãos Raimon Yukika e Raimon Ayate. Em meio ao caos, os professores da Academia Ninja organizaram os membros da reserva da Akatsuki para ajudar na vila. "Pare", gritou Yukika friamente. "O que você está tentando fazer? Correr pelos postos de controle só vai causar mais caos.
Sou aluna da turma avançada da academia, membro da reserva da Akatsuki, Raimon Yukika. Este é meu irmão mais novo, Raimon Ayachi. Sua voz não era alta, mas todos a ouviram claramente. Com os moradores e comerciantes se acalmando, Yukika prosseguiu. De acordo com as regras da academia e os regulamentos da vila, se a vila enfrentar uma crise grave, estamos autorizados a auxiliar a Ambu, a divisão de polícia, a divisão de defesa e outros departamentos na manutenção da ordem. Seu tom de voz transmitia uma compostura e uma confiança que iam além da sua idade. Por favor, acreditem que essas dificuldades são apenas temporárias. O caos será contido em breve, e quem deliberadamente causar problemas enfrentará a punição mais severa. Aquele discurso impressionou os ninjas do posto de controle e os comerciantes que tentavam forçar a saída. Para os ninjas foi um enorme alívio. Sempre se podia contar com Lord Senshi. Mesmo que ele não estivesse presente pessoalmente, a academia que ele fundou continuava a se mobilizar para ajudar a manter a ordem. Quanto à multidão de aldeões e comerciantes, suas expressões se tornaram complexas. Eles queriam fugir dos perigos de Amegakuri, mas ver os alunos da academia ninja os fez lembrar do poder de Senshi. Ele acabaria voltando, não é? Se Senshi estivesse por perto, a vila não se desintegraria tão facilmente. Esse pensamento acalmou um pouco o pânico deles. Afinal, o nome de Senshi por si só inspirava respeito, ninguém ousava desafiá-lo. Nesse instante, Ayachi também se adiantou, falando com mais frieza do que sua irmã. De agora em diante, ninguém toca nos postos de controle, ninguém coloca a aldeia em perigo ou ameaça ninguém. Se alguém perturbar a ordem novamente, decretamos estado de emergência, permitindo punições imediatas. Suas palavras foram como um balde de água fria sobre as chamas ardentes. Aqueles que estavam ansiosos para invadir os portões ficaram em silêncio. A crença anterior de que os ninjas não ousariam machucá-lo se dissipou. Diante da escolha entre possivelmente morrer em um confronto violento ou esperar em silêncio, a maioria considerou a espera preferível. Ao mesmo tempo, em outras saídas por toda Megakuri, mais alunos da academia ninja apareceram. Nem todos eram Chunin, mas todos eram reservas da Akatsuki, os melhores da academia. Vestindo o traje da nuvem vermelha, eles se moveram rapidamente, assumindo a defesa do posto de controle. No campo de treinamento da academia, a segunda leva de reforços estava se reunindo. A direção de tudo ficou a cargo de ninguém menos que o Ayai, colega de classe de Yukika. O Ayai era uma verdadeira elite de Amegakuri, não apenas uma figura secundária, mas sim um destaque na classe de liberação de relâmpago da academia. Ocupada com as tarefas de organização, ela de repente notou uma figura minúscula. Mikiko, você está aqui? Perguntou o Ayai, cansada. Concordamos durante o planejamento que apenas membros da reserva da Akatsuki com 10 anos ou mais seriam mobilizados. Mikiko ergueu o olhar com determinação. Irmã Ayai, eu não sou apenas membro reserva da Akatsuki. Eu também passei na verificação de entrada do corpo de mercenários do diretor Senshi. Acredito que como parte de Amegakuri, como membro da reserva da Akatsuki e como membro do corpo mercenário de Senshi, devo ajudar nesta crise se tiver poder de combate suficiente. Ayai ficou surpresa, lembrando-se de que, de fato, algum tempo atrás, para incentivar os alunos a se esforçarem mais, o diretor Senshi permitiu pessoalmente que os melhores talentos entre os novos alunos se juntassem ao seu corpo de mercenários. Mikiko tinha sido uma delas. Naquela época até mesmo muitos alunos brilhantes como Ayai, Yukika e Ayachi se candidataram, mas nenhum foi aceito. Mikiko conseguiu passar graças ao seu talento excepcional, dedicação e também por ter escolhido o momento certo. Eu nunca imaginei que quando a crise chegou, Mikiko é a criança talentosa, se destacaria, pensou Ayai. O diretor Senshi realmente tem bom senso. Mikiko não só possuía um talento excepcional e habilidades notáveis para uma criança de 7 anos, como também demonstrava um senso de responsabilidade que ia além da sua idade, qualidades preciosas para uma ninja. Corria o boato de que anos atrás Konoha tinha um prodígio chamado Ataque Kakashi, que se tornou um Chunin aos 6 anos de idade. Mikiko talvez não fosse tão incrivelmente jovem quanto Kakashi era naquela época, mas ainda assim era impressionante o suficiente para participar desta operação aos 7 anos. Após refletir sobre o assunto, Ayai assentiu solenemente. Tudo bem. Nesse caso, você se junta a nós também. Ao ouvir isso, Mikiko sorriu radiante, com os olhos brilhando de entusiasmo. Fantástico! Finalmente posso fazer algo pela aldeia, pensou ela, praticamente saltando de alegria. Seus colegas de classe observavam com inveja. Eles sabiam o quão rigoroso era o processo de admissão no corpo de mercenários. Era preciso se destacar em todos os aspectos. Mikiko obteve sucesso graças à sua inteligência, diligência e também por ter tido uma ótima oportunidade. Agora os padrões eram ainda mais rigorosos. Antes que pudessem refletir mais sobre o assunto, Ayai falou novamente, trazendo-os de volta à realidade. Muito bem, todos formem esquadrões de 3 pessoas e vamos lá. Por enquanto, nossa missão é dar suporte aos postos de controle ao redor da vila. Tentem acalmar os civis agitados para que não recorram à força contra nós ou contra os ninjas locais. Entendido, responderam eles. Rapidamente, Mikiko e os outros alunos formaram esquadrões de 3, apressando-se para vários pontos de controle. Ayai e 2 colegas de classe fizeram o mesmo, correndo para ajudar os defensores em uma das saídas da vila. Apesar de jovens, seus passos firmes e olhar penetrante lhes conferiam um ar intimidador. Quando chegaram, a multidão, comerciantes querendo fugir ou aldeões exaltados, ficou visivelmente mais calma ao ver esses estudantes da academia, porque os alunos começaram imediatamente a ter uma educação jurídica, esclarecendo que sob regime de confinamento de emergência, a aldeia seria extremamente rigorosa e aplicaria punições severas aos agitadores.
Aqueles que só queriam sobreviver logo perceberam que era melhor não causar problemas. Entretanto, no abrigo para refugiados de Amegakure, outra reunião crucial estava em andamento. O abrigo foi originalmente construído para refugiados. Com o tempo, muitos deles se integraram à vida na aldeia, deixando de se considerar refugiados. Ainda assim, clãs como o clã Uzumaki permaneceram estacionados ali, ajudando a administrar e integrar os recém-chegados. Como ancião do clã Uzumaki e um dos primeiros refugiados, Uzumaki Tozen gozava de grande prestígio no abrigo. Ele estava em um pódio improvisado, dirigindo-se solenemente a representantes de vários grupos de refugiados. Todos. O tempo é curto, nossas tarefas são pesadas, então serei breve. É evidente que a Megakure está enfrentando dificuldades neste momento, mas enquanto Lord Senshi estiver por perto, tudo ficará bem no final. E nós, como parte desta vila, temos o dever de ajudar a manter a ordem. Nosso clã Uzumaki é especializado em artes de selamento, o que significa que podemos subjugar os encrenqueiros gentilmente, sem recorrer à força violenta. Portanto, proponho que um membro do nosso clã Uzumaki lidere uma equipe de ninjas de abrigo para conter a agitação na cidade. Alguma objeção? Assim que ele terminou, a multidão manifestou sua concordância. Sem problema. Já desfrutamos de tantos benefícios da vila, que já está na hora de retribuirmos. Touzen Ojizan, quando vamos embora? Temos ninjas de sobra prontos para lidar com os revoltosos. Isso mesmo. Não há tempo a perder, vamos agora. Vendo-os tão motivados, Takuzen deu a ordem sem demora. Muito bem. Com exceção daqueles necessários para manter a ordem no abrigo, o restante de nossos ninjas se juntará aos esquadrões liderados por Uzumaki e conterá os tumultos por toda a vila. Com essa ordem, os ninjas do abrigo entraram em ação. Os shinobi do clã Uzumaki assumiram a liderança, seguidos pelos ninjas de outros clãs. Eles formaram esquadrões especializados e correram para conter o caos. Na zona comercial de Amegakure, os distúrbios causaram perdas devastadoras. Algumas lojas foram saqueadas e ficaram completamente destruídas, outras incendiadas e até mesmo alguns proprietários foram sequestrados. Lady Shiuki estava entre os infelizes reféns. Ela era uma nobre filha da Terra da Neve, de posição elevada e berço nobre. Movida pela curiosidade, abriu uma joalheria em Amegakure assim que a cidade começou a prosperar. Mas esse caos a mergulhou na miséria. Vândalos enfurecidos invadiram sua joalheria, levando todas as pedras preciosas e metais preciosos. Embora essas perdas significassem pouco para ela, dada a sua riqueza, agora ela estava à beira das lágrimas. Porque aqueles bandidos não estavam apenas levando seus pertences, eles também não a deixavam ir. Shiuki não fazia ideia de que, para esses brutamontes sem lei, sua beleza era o verdadeiro prêmio supremo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.